Vamos então agora para a segunda dúvida que os alunos mais têm na hora de aprender inglês. Qual habilidade é mais difícil para aprender? E por quê, né? Escrita, entendimento ou fala. Então, mais uma vez, lembrando que eu vou falar baseado na minha experiência e ela na experiência dela. Legal. Bom, para mim, com certeza, a mais difícil é a fala. Porque, como nós vimos na faculdade de letras, né? O cérebro, ele vai ter uma caixinha de memórias. E ali você vai colocando as memórias do português primeiramente. Na sequência, quando você começa a aprender o inglês, você vai colocando o inglês nessa caixinha de memória. Mas na hora que você vai falar, essa memória, você vai ter o seu cérebro, tem que ativar a memória, lembrar a palavra e verbalizar isso. Então, é um processo, é o mais complexo, eu acho. Por isso que o aluno fala, nossa, como é complicado falar, porque depende de você. Não depende do computador, não depende da sua mão, depende do seu cérebro. Então, se tiver ali na caixinha, você consegue falar. Se não tiver na caixinha, você não vai falar. Então, acho que a fala é o mais difícil. Acredito que o segundo é o entendimento, é você entender o que a outra pessoa está falando em inglês, ou um filme em inglês. Porque o que acontece, né? Eu tenho muito na minha cabeça, eu tenho muitos alunos que falam assim, nossa, eu fui numa reunião em inglês, eu não entendi quase nada. Bom, eu falo o que eu acho que acontece. Então, você tem lá na sua caixinha de memória a palavra em inglês box, que é caixa, você tem boss, que é chefe, e você tem meeting, que é reunião. Só que todo o contexto em volta dessas palavras, a pessoa não entende, ela não aprendeu, ela não entendeu. Então, ela vai na reunião, ela vai ouvir blá, 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 caixa. Blá, 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 meeting, né, chefe, blá, blá, blá. Os blá, blá, blás é o que ela não aprendeu, não está na caixa. Então, como que eu entendo melhor? Aprendendo. É uma habilidade, nós acabamos de falar que o inglês é uma habilidade. Quanto mais eu treinar essa habilidade, mais eu não vou ouvir o blá, blá, blá na reunião, né? Eu Legal. vou ouvir mesmo o que eu estou entendendo. A gente brinca na escola xilobiroba, né? Isso mesmo. Então, quanto mais se sabe, mais se entende. Então, tá tudo interligado. Então, por isso que eu acho que é o segundo mais difícil. Então, é difícil você entender o que você não conhece. Sim. Né? E mesmo em música, tem gente que fala, eu entendo uma parte da música, outra parte eu não entendo. É isso, você vai entender o que você aprendeu. E acho que terceira mais difícil para mim é a escrita, né? Ela fica ali na terceira, porque eu acho que quando você vai escrever, você tem mais tempo para pensar e pôr. Antes era assim, né? Escrever com caneta. Agora você tem mais tempo para pensar e digitar. Só que você ainda tem hoje, né, as ferramentas. Você tem o Google Tradutor, Lingui, o Cambridge. E aí você vai ter muita coisa ali que eu acredito que ajuda muito. Então você vai lá e como é que será que eu falo isso aqui? Então você procura. Então eu acredito que em terceiro fica escrita lá no terceiro. Mas com certeza, para mim, pelo que eu percebi nesses anos, o mais difícil é fazer o aluno falar mesmo, né? O que você acha? Gente, polêmico agora. Porque é muito isso, né? A Rô, ela tem esse conhecimento desde da faculdade e tudo mais. E aí a gente vai ter Trocando, opiniões diferentes, né? E não tem o certo e o errado nesse caso. Sim. É mais do que cada aluno vai sentir e vai buscar de acordo com que... eu vou buscar um método que foque mais na escrita ou mais na fala, né? E tá tudo bem. Mas você, como dona de escola, também tem muita experiência, porque você tá ali com eles, né? Vendo as dúvidas, muito mais até do que eu, né? E é aí que a gente vai ter pontos diferentes, né? Sim, porque que é legal. Que é né? legal. Não, né? Aí eu vou trazer um pouco pelo nosso método. Sim. E um pouco pelo que eu vivi. Para mim, a habilidade mais difícil, eu acho que é a escrita. Porque o nosso método, a gente trabalha o inverso, que é o processo que uma criança leva para aprender o idioma ali quando ela nasce, né? Em casa. A gente aprende o português em casa, então a gente não vai para a escola. Então, nós ensinamos de uma forma natural. E aí, nesse caso, a fala é a primeira habilidade que a gente trabalha. Porque a gente vai apontar, né? A gente fala até do PPL, Point, Prompt and Look. Então, a gente vai apontar para a criança e a gente vai pedir para ela repetir. E ali, automaticamente, essa habilidade vai ganhando. E em um determinado momento, essa criança vai ser alfabetizada. Então, ela vai aprender como se escreve, ela vai começar a aprender a leitura. E dessa forma... para a escrita,
o aluno, ele vai ter que... É aquele momento em que ele vai ter que... Putz, mas eu falo table, mas eu escrevo table. O som não vai associar com a escrita. E aí muitos alunos brincam, né? Sim. Tipo assim, não, mas... às vezes alguns verbos vão ficar parecidos, né? Algumas coisas... Não, mas é a mesma forma de escrever, mas a fala é diferente. Sim. Então, aí vai exigir um pouco mais de treino nessa parte de... Não, peraí, eu vou ter que pegar um caderno, anotar, ouvir a palavra, ler, associar. Então, eu acho que força um pouco mais do aluno. E na fala, eu já acho que pode ser algo mais natural, mais baseado no nosso método. Sim. Porque é o que a gente faz e aí vai... na contramão de muitos outros métodos, né? Sim. Que começam pela escrita. Então, assim, eu acredito que seja isso, assim, a habilidade mais difícil seja a escrita. E em segundo, qual que você acha? Eu acredito que a leitura. Por quê? Porque, às vezes, até em português, né? Infelizmente, muitos alunos não têm habilidade natural na leitura. Sim, é algo muito difícil. Ler como fala, né? Exatamente. E também, às vezes, o hábito, né? Infelizmente, nós não temos muito hábito de ler. Claro, existem pessoas... Eu conheço uma aluna nossa, inclusive, ela já leu 30 livros em um ano. Sensacional. Mas não é algo que seja comum. Sim. E aí, depois, então, eu colocaria a leitura. Ainda mais, aí vem o desafio de ler em inglês. Com sotaque em Com inglês. sotaque em inglês, a velocidade. Sim, Então, te entendo. Nossa, acho que nossas opiniões se complementam, né? Sim, Talvez, exato, né? Mas é bem interessante. Show. Legal, Ké.